irmãos e irmãs, toda a criação é obra de Deus, templo de Deus. Certos lugares, porém, são reservados ao Senhor, e nestes Ele quer ser adorado de um modo particular. Estes lugares são as igrejas, que a Deus são consagradas e tornam-se lugares de culto, a casa de Deus por excelência. O povo de Deus, no início, tinha o tabernáculo no deserto, onde a divindade se tornava de alguma forma sensível. Depois houve o famoso Templo de Salomão, a maravilha do universo, pelo qual se chamava privilegiada a nação judaica, o povo de Israel. Àquele templo sucedem as nossas igrejas cristãs. Serão estas, sem dúvida, inferiores em riqueza, em esplendor, em relação ao templo de Salomão. Não terão a beleza e o esplendor do templo de Salomão. Não terão mais os símbolos e figuras de Deus, mas terão a real presença de Deus. Têm a verdadeira presença de Deus, o Verbo de Deus com a sua divindade substancialmente presente. Quanto são santas por isso as nossas igrejas, e com quanto respeito devemos entrar e ficar nelas, e quase cheios de espanto e encanto devemos exclamar: como é santo este lugar! Verdadeiramente aqui está o Senhor. A igreja é a casa de Deus, a casa dos filhos que somos nós. Aqui nos encontramos, aqui nós escutamos a palavra de Deus, luz que guia os nossos passos, luz que ilumina a nossa consciência, luz que conforta o nosso coração. Aqui recebemos o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. Aqui encontramos força para perdoar os que nos ofendem e para amar de forma indistinta cada homem, porque em cada homem contemplamos o rosto invisível de Deus. Aqui nos aproximamos da mesa do banquete eucarístico. Aqui nos renovamos nas nossas convicções mais positivas. Quando os hebreus se aproximavam do templo, aproximavam-se naturalmente com temor. Nas nossas igrejas, nós entramos com confidência. Como é nossa casa. Sentimos-nos convidados por aquele que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos restaurarei, encontrareis alívio para as vossas almas. Amemos por isso as nossas igrejas, porque nelas tantos tesouros estão colocados à nossa disposição, especialmente o tesouro dos tesouros, o Santíssimo Sacramento. As leituras de hoje narram-nos o episódio da mulher samaritana. No diálogo com Jesus, a samaritana põe a Jesus uma das questões mais importantes ou preocupantes para a vida religiosa do seu povo.
a legitimidade do lugar onde se deve prestar culto a Deus. Os judeus entendiam que só no Templo de Jerusalém era o lugar legítimo para prestar culto a Deus. Ao contrário, os samaritanos reivindicavam tal legitimidade sobre o santuário construído sobre um monte nas suas terras, fundando a sua tese com base na interpretação de alguns textos dos primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Jesus não se limita a responder à pergunta desta mulher, à pergunta preocupante desta samaritana. Também ela, seguidora de Deus, também ela, observante e cumpridora da lei, mas com as suas preocupações. Na diferença com os judeus, ela gostaria de reconhecer em Cristo uma resposta certa, uma resposta segura, uma resposta tranquilizadora, para que a sua fé, para que o seu culto, para que a sua confiança, a sua esperança estivessem depositados em boa mão, para que a sua religiosidade, os seus atos de busca da presença de Deus, de desejo de diálogo com Deus, de querer estar em sintonia com Deus, de querer construir-se e viver no aconchego, no conselho de Deus, pudesse ser algo mais verdadeiro e mais autêntico. Ela não queria estar assim desorientada, hoje papá amanhã uma coisa, depois que diz pico, papá lembra, andar ali com uma borboleta, ela não queria isto. Portanto, a pergunta dela é sincera: onde podemos nos encontrar com Deus? Onde podemos ouvir a palavra de Deus? Onde temos a atmosfera de clima para podermos dar espaço a este sentimento que temos todos aqui dentro, de que somos mais do que nós mesmos, somos mais do que experimentamos, do que tocamos, que tudo isto é tão certinho que não pode ser uma evolução natural, apenas. Há muitas interrogações na harmonia, na sintonia, no desenvolvimento de plenitude, de conjugação e compenetração de toda este imenso universo, Então, onde estar com Ele? Onde e como nos aproximarmos dele? Jesus aproveita a ocasião para confirmar o valor do ensino dos profetas. Porém, com a vida do Messias, que ambos os povos esperavam, quer os judeus, quer os samaritanos, com a vida de Jesus Cristo, tem início o Novo Testamento. Tem início a nova aliança. Agora, quer seja o templo sobre o monte, quer seja o templo de Jerusalém, não tem mais nenhum valor. Com a chegada de Cristo, estas mediações cumpriram o seu papel, como João Batista. Eu não sou o profeta, eu não sou o Messias, mas está no meio de nós alguém que é maior do que eu. Está no meio de nós aquele que eu nem sequer sou digno de desatar as sandálias. Está no meio de nós aquele que desde o princípio de tudo, participou dos conceitos de Deus e é Deus conosco. Jesus diz: passaram estas mediações, passaram estes
coisas passageiras. Agora em Cristo está a verdade definitiva. O que agrada ao Pai, na verdade, é que todos acolham e aceitem o Messias, o seu Filho Jesus, como o novo templo de Deus, como um culto que nasce do próprio coração do homem e é suscitado pelo Espírito de Deus. De facto, no diálogo com a mulher de Samaria, Jesus anuncia um culto novo, aquele em espírito e verdade, que é o culto da nova aliança. Ela diz em tom solene e com autoridade à samaritana: chegará o tempo e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Hoje, estas paredes simbolizam o templo maior, representam o templo vivo, representam o templo de por excelência, que és tu, que é cada um de nós, que somos nós, povo batizado, povo de Deus, marcado, nascido das águas do batismo, instruído pela palavra dos profetas, marcado pelo céu do Espírito, que em cada dia, em cada momento, diz tu, Senhor, eis o meu Deus, eis o meu Redentor. A ti o louvor, a honra, a glória, a força e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Este templo somos nós e aqui nos encontramos para estarmos com Ele, que se faz presente na palavra, presente nos sacramentos, presente nos irmãos. A consagração deste lugar é a dedicação deste lugar a esta nossa aproximação de Deus, a este nosso estar mais intimamente com Ele, mais recolhido com eles. Neste dia damos graças ao Senhor por todos aqueles que ao longo dos anos foram fomentando esta comunidade de fé e de oração neste bairro, a Samba Pequena. Como é que vocês chamam isto? É Inanda. Aqui é Samba Pequena e Samba Grande. É assim. Pois todos estes do Padre Reinaldo quis chamar a nossa memória ao nosso coração, porque nós somos a religião da memória. Fazer isto em memória de mim. Nós somos a religião da memória, da ressurreição do Senhor. Fazemos memória destes nossos irmãos e ao mesmo tempo queremos agradecer aos irmãos que ao longo dos tempos desenvolveram esta comunidade. Vós, povo da Inanda de hoje, rezando neste sítio como ele era, como ele se apresentava, um lugar assim, não é? Um lugar simples, um lugar humilde, mas um lugar rico pela vossa fé, rico pela vida que a fé suscitada em vós, pelo gesto de solidariedade, de amizade, familiaridade que a fé suscitada em vós. Queremos, portanto, também a vós dizer obrigado por tudo isto que aqui está acontecendo. Estamos apenas no início. Nós queremos sonhar muito mais e esperemos que os nossos sonhos se realizem. Queremos, finalmente, agradecer aqueles que contribuíram para que este lugar hoje estivesse assim, totalmente renovado, nascido das cinzas. São benfeitores anónimos, mas há um benfeitor que contribuiu maioritariamente em linguagem econômica e financeira para a edificação
E todos vós, de algum modo, sois benfeitores, construtores desta obra. Quem ajudou a transportar a areia, quem ajudou a transportar as madeiras, quem ajudou a guardar a obra enquanto não havia tempo de segurança, sois todos benfeitores. Agradeço aos senhores padres da paróquia da Pedra Bispo, seu padre Cesário, o padre, seu padre Reinaldo, o capelão desta comunidade e timoneiro deste projeto, as irmãs do Espírito Santo, que aqui colaboram, os catequistas, os leigos, os vários movimentos. Deus vos abençoe e que este lugar seja fonte de bênçãos para todos nós. Amém.